Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. A gente está aqui de volta, falando sobre isso aqui, foco na eternidade. E no último vídeo a gente leu uma história bem legal que mostra um pouco na prática de tudo isso que a gente conversou ao longo dessa série. Eu vou só ressaltar aqui algumas coisas, cara, mas essa história que Jesus contou, vou repetir, essa história que Jesus contou não é uma parábola, ele contou uma história. Uma história que Jesus contou, uma história real. Ilustra muito de tudo aquilo que eu conversei contigo aqui, que eu te falei, a respeito dessa questão da nossa vida terrena, da eternidade, da vida eterna, da morte eterna, das duas opções que nós temos, da decisão e tudo mais. Então vamos relembrar um pouquinho aqui, eu vou ler alguns textos e agora eu vou fazendo umas pausas para fazer uns comentários, tá bom? Então vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Está falando da vida física, da vida terrena de um homem. Tá? Diante de seu portão, ou seja, na porta da sua casa, um mendigo chamado Lázaro era coberto de feridas. Então este ansiava comer o que caía da mesa do rico, em vez disso os cães vinham lamber as suas feridas. Então vamos entender, dois homens que viviam em condições completamente diferentes sobre a face da terra. Um era rico e tal, o outro era um mendigo. Sabe? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. A nossa condição financeira, a nossa condição da nossa vida física em si, não determina, não a nossa condição financeira, ou se a gente é rico, se a gente é pobre, não é isso que determina para onde nós vamos na eternidade. Porque a gente vê depois que, mais aqui para frente, chegou o dia em que o mendigo morreu e o levaram para junto de Abraão, e o rico também morreu e foi sepultado. Então preste atenção. Eu vou te mostrar aqui ao longo desses vídeos que o rico, ele acabou indo para um lugar pior do que o mendigo após a morte. Então essa história é bem para nos confrontar nesse sentido. Sabe, não estou querendo dizer também que todo rico irá para um lugar pior após a morte e todo pobre, não. Isso aí é uma cultura de sofrimento. O que muda a minha condição, para onde eu vou após a vida ou após a morte, é a minha condição de estar em Cristo Jesus ou de não estar em Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos guardar, mas a Bíblia coloca dessa maneira para nos alertar. Tá bom? Então, aqui no verso 23 diz o seguinte, olha, no Hades, onde estava sendo atormentado, está falando do rico, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então a primeira coisa que eu e você aqui precisamos entender, existem dois lugares distintos. A gente já falou isso aqui na série, então aqui está claro. Lázaro, que era o mendigo, ele estava junto com Abraão em um lugar. O rico estava em outro lugar sendo atormentado. Eles podiam se ver, mas não estavam no mesmo lugar. Então aqui está a prova daquilo que eu falei com você. Após a morte, existe duas opções da qual eu tenho que tomar a decisão em vida. Eu vou te mostrar isso aqui mais para frente. Então tá claro para você? Eles estavam em dois lugares. Quando der meu tempo aqui, eu vou parar e a gente termina no próximo vídeo. Vamos lá, verso 24. Então o rico chamou o pai Abraão e disse, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, um lugar é lugar de sofrimento. A Bíblia fala sobre esse lugar. É lugar de sofrimento, lugar de chama, lugar de fogo. A Bíblia fala sobre o céu e o inferno. Tá? Aqui não é propriamente, aqui está falando do Hades e seio de Abraão, mas vamos colocar dessa maneira, porque isso aqui no Antigo Testamento. Hoje em dia a situação é outra, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, só para você entender, existe um lugar de tormento e existe um lugar melhor, da onde Abraão está com Lázaro, tá bom? Verso 25. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está em sofrimento. Então esse lugar, além de ser um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. É um lugar quente, onde tem fogo. A Bíblia chega a dizer que o fogo arderá continuamente, eternamente, nesse lugar de tormento e de morte. Então aqui, mais uma vez, está mostrando a diferença da condição da vida física e da vida após a morte, cara. A eternidade é real. E eu e você, cara, precisamos nos preocupar com isso hoje. Sabe? É isso que eu e você precisamos entender. Porque aqui no verso 26 ele diz o seguinte, além disso,
entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. É por isso que eu te digo, após a morte, acabou a possibilidade. Existe um grande abismo entre esses dois lugares, do qual não vai ser depois que a gente morrer que a gente vai decidir para onde vai. A decisão é agora, é em vida. Eu costumo dizer que esse abismo aqui é um abismo que deve ser atravessado em vida. Em vida dá para atravessar esse abismo. Então aqueles que estão numa condição de morte espiritual precisam atravessar esse abismo para o outro lado, recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, né? Para que possa atravessar esse abismo que depois da morte não dá para atravessar. Tá bom, querido? Chegou o nosso tempo aqui. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.